Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Engenheiro Rui Manteigas, eu agradeço a possibilidade que nos dão de colocar as várias questões nesta altura. Uma explicação é devida, julgo eu. Durante a realização desta reunião estava em simultâneo a decorrer a sessão plenária e foi preciso estar nesse debate na sessão plenária, razão pela qual tive que me ausentar durante alguma parte desta reunião e, por isso, agradeço a compreensão de todos e passo desde já a colocar as questões que gostaria de colocar aqui ao Sr. Engenheiro Rui Manteigas. Começo desde já por esta última informação que deu e que eu agradeço em relação aos valores. Disse que 127 milhões de euros foi a receita líquida que o Estado arrecadou com a introdução de portagens. Eu gostava só de perceber melhor, até para o andamento dos trabalhos daqui para a frente, se isto é em relação a todas as ex-SCUT que passaram a ter portagens e em que intervalo de tempo, por favor. Muito obrigado. Em relação a 2011, portagem real total Estradas de Portugal, não apenas com as SCUT. Eu gostava de fazer uma pergunta, e embora isto possa parecer um pouco desfasado em relação às perguntas que já foram feitas, mas eu, se bem entendi, o Sr. Engenheiro Rui Manteigas é o diretor de concessões da Estradas de Portugal. Vai para 8 ou 9 anos. E, portanto, quando há uma decisão de avançar para uma subconcessão, porque a Estradas de Portugal é concessionária do Estado e subconcedente, digamos assim, não é? Neste modelo de gestão, é ao senhor que compete a concretização desse trabalho de lançar, digamos assim, as subconcessões. Eu gostava que nos enquadrasse, ainda voltando atrás talvez, mas que nos enquadrasse um pouco melhor qual é exatamente a sua função, para além da designação de funções de diretor de concessões, qual é exatamente a sua função no quadro das Estradas de Portugal e em que parte digamos assim, da cadeia é que começa a intervir, digamos assim, a partir do momento em que se decide construir uma estrada, se não se importa. Muito obrigado. Então, é a montante da sua direção, dos serviços que o senhor dirige, é a montante da sua participação que se decide avançar para um investimento e avançar para o modelo PPP, no sentido de concretizar esse investimento. Estou a perceber bem? Sim. E o senhor sabe como é que é instruída, digamos assim, essa decisão política? Ou seja, quais são os meios de apoio, de suporte, do ponto de vista técnico, para essas decisões? Porque aqui o direito divino não conta, não é? Portanto, há aqui uma decisão que não pode ser arbitrária, não pode ser aleatória, e, portanto, a decisão política de avançar para um investimento, de calendarizar esse investimento, de definir prioridades, deve ser assente em alguns pressupostos. O senhor já agora pode nos indicar qual é o papel das Estradas de Portugal nessa tomada de decisão, a montante de ir para o concurso? Então ajude-nos só a perceber um pouco melhor este processo, porque para um leigo que não é conhecedor dos processos internos nesta matéria, e nem muito menos das obras públicas e da engenharia, isto parece a história do ovo e da galinha, sabe? Porque é um carrossel. O Governo determina politicamente como é que se avança, a Estradas de Portugal cumpre. Com base em quê? Na informação das Estradas de Portugal sobre o que é que está em melhores condições de avançar, do ponto de vista técnico, jurídico, etc. Mas esse trabalho teve que ser lançado de alguma forma e, portanto, é preciso que esta Comissão também enquadre do ponto de vista da decisão política e da base técnica para essa decisão. Por exemplo, se avança para uma autoestrada que não tem portagens porque faz falta à população e depois, afinal, a portagem aparece retirando uma grande fatia, digamos assim, da utilidade social e económica daquela estrada. Não sei se me faço entender. É porque quando uma decisão política é baseada
num processo de avaliação técnica, que por sua vez já lá estava a montante e afinal os dados estavam lançados desde o início, a pergunta que eu faço é, então, quando chega às suas mãos, digamos assim, está tudo encaminhado e é uma questão de concretizar. A minha pergunta é, em que parte desse processo é que se decidiu que aquele investimento ia avançar e quando e que ia ser uma PPP? Como é que se decidiu que ia ser uma PPP antes de chegar às suas mãos? E como é que se decidiu que tal ou tal investimento era feito com o modelo de financiamento PPP e não por gestão direta das Estradas de Portugal por empreitada ou de outra forma? Então o comparador público era uma figura de retórica e era um proforma que não servia para nada. E servia para quê? Servia para comparar o custo feito pelo público. Mas iam para PPP na mesma. Mas eu lembro-me de um relatório de auditoria, não este, que se fala mais agora, de 2008, salvo erro, do Tribunal de Contas, relativamente a essa opção ser feita com base na comparação, por exemplo, de vários traçados, sempre em regime PPP, e que nessa comparação havia estudos de viabilidade económica da concessão, o que dificilmente permitiria o grau de profundidade e o grau de rigor, nessa como noutras, acrescento eu, que possibilitasse de uma forma efetiva essa comparação entre como seria a concretização do investimento em regime PPP ou noutro modelo de financiamento. Isto não aconteceu assim, Sr. Engenheiro? Então há uma espécie de comparador público genérico que é feito sobre o histórico do nosso país e que depois é aplicado para cada investimento, é isso? Sr. Engenheiro, esses comparadores estão aonde? Os comparadores foram feitos para as 7 subconcessões, foram divulgados publicamente no site da internet, na altura que foi esta discussão, em 2008, 2009, estão na posse da EP, poderão ser dados quando quiser. Olha, à Comissão. Sabe que na página da EP, para cada subconcessão, tem o caderno de encargos e o programa de concurso. Mais nada. E na página de uma subconcessão, no caso abaixo Tejo, tem documentação e essa documentação é o estudo económico a 75 anos, que é uma coisa do mais seguro que há, cenários para 2083, estudos de impacto económico global, análise de viabilidade económica e mais nada. Sr. Deputado, nós criámos sites específicos para cada subconcessão. É desse que eu estou a falar. E estiveram todos disponíveis. Não, os sites terminaram, mas perdeu a oportunidade. As pessoas deixaram de consultar e perderam a oportunidade. Então, mas se eu estou a tentar consultar e não consigo, porquê? Quem é que decidiu retirar a informação da internet? Não faço ideia. O site não era mantido pela EP, era mantido pelo Ministério, embora fosse alimentado por nós. Não faço ideia. As Estradas de Portugal não disponibiliza essa informação porquê? Disponibiliza, mas que não disponibiliza porquê? Então não se importa de me dizer onde é que está? Nós temos disponível internamente, podemos... internamente? Sim. Internamente os senhores têm esse documento. Obrigado. Em termos públicos, pergunto se esse documento é secreto. Já estiveram disponíveis publicamente durante mais de 2, 3 anos. O comparador público não. O comparador também. Eu tenho o site à minha frente e não aparece. O site, que é o único que ainda continua online, só que depois os documentos não abrem, já se sabe. O site de Baixo Tejo continua ligado. Os links para os documentos estão fechados. E tem comparador, mas terei todo o gosto em fornecer à Comissão os comparadores, já foram feitos, foram enviados para o Tribunal de Contas, foram avisados, estão disponíveis para toda a gente. Enquanto diretor de concessões das Estradas de Portugal, qual é o critério que segue como responsável da entidade que gera as concessões, qual é o seu critério para a informação ao público, para garantir a transparência do conhecimento destes negócios e destes contratos? Qual é o seu critério relativamente à publicitação e ao caráter público destes documentos para conhecimento em relação aos contratos de subconcessão?
Então sabe-me explicar porque é que no site da EP só aparece para cada subconcessão o caderno de encargos e o programa de concurso? E mais nada? Não sei explicar. Eu pensava que... O senhor engenheiro diz-nos que a avaliação e a decisão sobre o avançar com tal ou tal investimento e quando acontece no momento em que o Governo avança para essa opção, baseando-se numa avaliação do impacto económico do investimento. E, portanto, o que eu pergunto é se a partir daí essas preocupações não estão em cima da mesa e se o critério passa a ser apenas o da avaliação económica da concessão para a EP, no que diz respeito ao vosso acompanhamento. Inclusive é também, mas esta questão de emitir ou não opinião pode ser também, digamos, estou a falar em termos genéricos, um dever deontológico do ponto de vista profissional, para que junto do decisor político haja um alerta. Atenção que essa decisão tem implicações. Atenção que essa opção tem determinadas consequências. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um estudo técnico, aliás muito interessante, que tinha a ver com as implicações para a rede viária gerida pela EP, nomeadamente no Norte, no Grande Porto, do que significaria a introdução de portagens e o impacto que isso teria na asfixia, palavra minha, da rede viária que não tem portagens ali à volta. Até que ponto, eu já nem vou falar da avaliação do impacto económico e de tornar-se irrelevante, se calhar, para determinadas regiões, uma autoestrada que passou a ter portagem e que perdeu 60% do tráfego. Já não vou para aí. Estou a falar das implicações ao nível da segurança rodoviária e da própria manutenção das infraestruturas da rede viária gerida diretamente pela EP. Essa questão uma vez foi colocada? Mas sabe por senso comum ou porque foi informado? O Governo sabe isso por senso comum, porque é obrigação a ter isso em conta, qualquer pessoa de nós sabe isso, ou porque foi informado pela EP? Então para que é que serviu aquele estudo técnico que a EP realizou sobre as implicações da introdução de portagens em relação à rede viária gerida diretamente pela EP? Eu desconheço esse estudo. Eu gostava de lhe perguntar sobre as condições que tem para negociar, renegociar e controlar as PPPs, designadamente no que diz respeito aos tais serviços técnicos que apoiam a direção de concessões relativamente a essa avaliação no terreno. Tem havido mais meios ao nível da EP do ponto de vista da própria estrutura das Estradas de Portugal, ou tem havido menos meios no terreno, porque aquilo que nós verificamos é uma saída muito grande de quadros, uma saída muito grande de técnicos, uma dependência cada vez maior de consultores. Eu pergunto, esta crítica que nós temos ouvido várias vezes, de que o Estado, e neste caso o Estado acaba por ser a EP, tem cada vez menos condições ao longo dos anos, do ponto de vista técnico, para conhecer, acompanhar, fiscalizar, garantir que as coisas acontecem como está previsto na contratação. Qual é a evolução que tem verificado em termos objetivos ao longo destes 8, 9 anos que tem estado como diretor de concessões?